Este aqui é o SUV elétrico mais barato do Brasil, R$ 182.800, R$ 182.800, BYD Yuan Pro, que já está em pré-venda ou à venda. O que são as condições? Fala de novo, quanto é que é mesmo? 182.800 reais. O Felipe Rio fez essa participação especial muito pertinente. Depois você vai voltar aqui e falar coisa interessante. Mas voltando ao Yuan Pro, ele é um carro que tem um motor elétrico de 177 cavalos e autonomia de 250 quilômetros, feitos aí de acordo com o padrão estabelecido pelo Inmetro. Essa autonomia é garantida por uma bateria de 45,1 kWh que pode ser recarregada em... Vou pedir ajuda aqui para o meu xará. Vem cá, por favor, Felipe Rio, opinião sincera, né? Pois é, agora eu vou realmente ajudar, não vou te atrapalhar mais aqui, né? Bom, eles não especificaram exatamente o tempo de recarga deste veículo, mas eles especificaram a capacidade de cada uma das portas. No tipo 2, 6,6 kW, ou seja, se tu vai carregar no AC, no wallbox da tua casa, é o padrãozão que a BYD coloca na maioria dos seus veículos, com exceção do Dolphin Plus e agora do novo SUV grande deles, é o TAN. Nunca sei como o TAN, obrigado. Então esses dois estão vindo com 11 kW, mas o resto todos é este padrão. Isso vai te dar uma recarga aí de, vamos lá, quase, não, vai dar mais que isso, dá umas 8, 9 horas, porque tem aquela questão de quando está muito baixa a bateria, ele demora um pouco mais, e quando está perto dos 100% ele também demora um pouco mais. No rápido, 65 kW, ou seja, usando o CCS2, o que significa que vai dar aí seus 45 minutos mais ou menos para carregar a bateria, se tu estiver perto de 0%. Eles deram um número aí de 20 minutos, faz 180 km, mas é muito relativo esse negócio. O fato é que é mais ou menos a mesma velocidade, ou o mesmo tempo de recarga do que a maioria dos carros da BYD. Por quê? Porque quando tu tem uma bateria maior, tu também tem uma potência maior de recarga no CCS2. Neste caso aqui, a bateria de 45, a potência reduz um pouco, fica mais ou menos tudo no mesmo esquema. A vantagem de ter uma bateria um pouquinho menor é que tu encontra mais facilidade de carregadores de 60 kW. Agora, o carregador de 130, 150 kW é bem mais difícil ultimamente. Ô, cara, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito pertinente. Eu que agradeço. Vou te chamar mais vezes aí. Com certeza. Valeu, obrigado. Valeu. Agora vamos falar das dimensões do Yuan Pro. Comprimento, 4,31 metros, altura, 1,67 m, largura, 1,83 m, e o entre-eixos, que é essa medida aqui entre as rodas, como o próprio nome sugere, medida determinante para o espaço interno, é de 2,62 metros, e a gente vai falar do espaço interno daqui a pouquinho. Vou pedir para o Marlos, que está me auxiliando aqui, para a gente falar do porta-malas do Yuan Pro. Consultar novamente a colinha aqui, 265 litros, e a gente deixou essas mochilas aqui para a gente traduzir isso em imagens, o que significam esses 265 litros. Porta-malas não está entre as grandes virtudes aqui do Yuan Pro. Uma grande vantagem do Yuan Pro frente aí a outros carros elétricos é que, de fato, ele contém um step. Vou tirar aqui rapidamente as mochilas. Obrigado, Camila, por ter me emprestado a colinha. Camila Camanzi. Hoje todo mundo aqui, um vídeo colaborativo estamos fazendo. E aqui temos o step, que é do tipo de emergência, mas já é uma grande, eu acho, em relação àqueles kits de reparo, que no Brasil a gente tem grandes chances de rasgar o pneu, não só furar. E o kit de reparo, nesse caso, não se aplica. Aqui temos um step de verdade. E só de curiosidade, o que é essa bolsinha laranja aqui? É um daqueles coletes refletivos para você trocar o pneu com segurança. Segurança nunca é demais. Fechando aqui o porta-malas, vamos lá para o interior do Yuan Pro mostrar. É meio que o padrão aí da marca, mas eu achei que teve uma diferenciação legal em relação a outros modelos da BYD. Vamos lá. Aqui temos um pacote meio que padrão, né, para os últimos lançamentos da BYD. O destaque aqui, no caso, né, seria o carregamento por indução, a tela que a gente já conhece dos outros, aquela tela de 12,8 polegadas, rotativa, né? É um recurso que é muito interessante aí para você mostrar para os amigos, mas na prática, na vida real, ela não se mostra tão útil, até porque quando você faz o pareamento, por exemplo, com Android Auto, ela trava apenas na horizontal. Painel digital, e o que eu achei legal aqui nesse painel digital
do U1 Pro é que ele está dentro de um contexto, ele não está solto, aquela telinha pequena solta que muitos carros elétricos têm usado. Aqui ele tem um contexto que lembra a um carro tradicional a combustão. Para o meu gosto, eu acho bem interessante. Manopla aqui para o acionamento, né? Drive, R e N, carro elétrico não tem marcha, mas você tem que ir para frente e para trás. Porta-objetos, banco do motorista e do passageiro com ajuste elétrico e com esse revestimento sintético, que lembra couro, não é um couro sintético. Não pode mais falar couro sintético. Vamos agora para o banco traseiro para a gente falar de um ponto que merece atenção aqui no U1 Pro, que é essa capacidade, o espaço interno. O espaço interno, ele não é genial, não é ruim, principalmente aqui o espaço para a cabeça. Me lembrou muito trazer um exemplo mais recente, o Citroën C3 tem essa configuração, que é o espaço aqui bem generoso para a cabeça, é um hatch com uma altura maior aqui dentro da cabine. Mas o espaço para a perna, bom, o que me incomoda aqui é o assento mais curtinho e a perna fica solta aqui. Espaço mesmo para 4 ocupantes, embora o quinto elemento aqui, né, o terceiro elemento do banco traseiro, ele tem a vantagem de ter o assoalho plano, isso é bom. Mas sempre, poucos carros, na verdade, são para 5 ocupantes, né? Esse aqui não é diferente. Aqui atrás temos uma saída USB convencional e a USB-C para carga de celular, e a BYD usa um negócio interessante aqui no revisteiro, né, que é o espacinho para o celular. Acabamento, de maneira geral, muito bom, bem feito, bem encaixado, uma combinação, embora a praxe agora plástico rígido, uma combinação de texturas interessantes para o BYD U1 Pro. Agora a gente vai falar do pacote, eu já mostrei alguns dos equipamentos ali, mas a gente tem que falar também do que a BYD chama de ADAS 1. Isso não existe, isso é uma jogada de marketing, a gente tem que ser claro aqui. O que ele traz é o ABS, o controle de estabilidade e tração, interessante. São 6 airbags, isso de fato merece destaque, mas ele não tem, por exemplo, não tem um assistente de permanência em faixa, não tem uma frenagem autônoma ou um aviso de colisão, não tem nada disso. Ele tem um pacote, entre aspas, básico de segurança que se destaca, sim, pelos 6 airbags. Por exemplo, o controle de cruzeiro, o popular piloto automático, ele não é adaptativo. Ele é comum, ele mantém a velocidade estabelecida e ponto final. O motorista tem que intervir se o trânsito ficar mais lento. Isso não é um ADAS, isso é uma jogada mais de marketing da BYD do que uma convenção da indústria automotiva. Merece destaque, como eu disse, os 6 airbags, isso sim é um ponto positivo para um carro aí que pode ser um primeiro carro elétrico, primeiro SUV elétrico de muita gente. Dito isso tudo, vamos para a pista de fato ver o desempenho do BYD U1 Pro. Bom, estamos aqui colhendo as primeiras impressões com o U1 Pro numa pista fechada ainda, aqui no Aras Tuiuti, e é aquilo de um carro elétrico, né? Entrega imediata de torque, suavidade no funcionamento. Eu acho muito agradável, eu não vejo hoje, eu sou um entusiasta do automóvel, mas eu não vejo hoje uma opção mais agradável para você rodar na cidade do que um carro elétrico. Estou falando de qualquer carro elétrico. Pelo silêncio, pela suavidade, sabe, a gente já passa tanta raiva no trânsito, então se você já tiver um extra no conforto, melhor ainda. Dando uma aceleradinha aqui, ele responde bem, né, ao estímulo aqui do acelerador, a pisada do acelerador, é aquilo, o carro elétrico ele não tem uma crescente de torque, ele tem uma entrega imediata de torque, e isso se traduz em acelerações bem vigorosas. A gente está aqui no modo de intensidade de regeneração padrão, mas existe a possibilidade de ser a regeneração auto, que se torna uma espécie de one pedal drive, e eu vou testar aqui agora. Ele não chega a ser tão intenso quanto alguns carros, né, que tem de fato o one pedal drive, mas dá uma auxiliada boa aqui na redução de velocidade e ajuda também na regeneração da bateria. Então, se eu fosse rodar na cidade, essa seria a minha escolha. Ele também tem 3 modos de condução, o normal, o eco e o sport.
Não, são 4. Tem também o neve, que deve diminuir a entrega de torque aí para evitar patinada. A neve no Brasil você pode usar numa lama, por exemplo, numa pista mais escorregadia. Não necessariamente precisa ser em neve. Então, quando esses carros têm essa opção, você considera no Brasil como uma espécie de lama, piso escorregadio, grama molhada, por exemplo. E o Sport, obviamente, ele entrega mais, mas ao mesmo tempo consome mais bateria, e não é a proposta aqui do e-One Pro ser um carro de performance. Ele é um carro de uso urbano, basicamente, ainda mais pela autonomia de 250 km. Mas ele responde bem. Gostei também do acerto de direção, isso é uma evolução muito notável nos carros da BYD. Eu lembro que a minha primeira impressão, quando eu andei há mais tempo, se não me engano, no TRAN, achei a direção menos responsiva, agora já está muito boa, muito bem calibrada, tanto em peso quanto em resposta. E apesar da altura, ele também não tem uma rolagem de carroceria exagerada. Não sei ainda avaliar em conforto, porque a gente está numa pista fechada, o asfalto muito lisinho, então não dá para avaliar como isso se reflete no conforto do rodar. Mas, de fato, aqui ele está, na questão das curvas, ele não tem uma rolagem de carroceria que assusta o condutor, não. Muito interessante o acerto de suspensão do e-One Pro. Quer saber mais sobre o BYD e-One Pro? Seus concorrentes aí no segmento de carros elétricos? Quer saber mais sobre carros a combustão, legislação, motos, caminhões, bicicletas? Vai lá em autopapo.com.br. Valeu, pessoal. Até a próxima.